No mundo da embalagem, né, dos conceitos de sustentabilidade, essa é uma questão, né? Será que a biodegradabilidade da embalagem é uma boa É referência? melhor do que ser reciclado, por exemplo? Porque lixão não é um bom negócio. Sim. E se você tem um produto biodegradável, ele vai para o lixão, né? O tratamento do lixo ele devia ser diferente, né? Ele devia ser a separação, como em vários países aí aquilo que é rejeito é incineração, mas todo o resto, 90% se aproveita. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia. Jim tá animado hoje? Tô muito animado, Ferrari. Eu já vou falar, eu preciso falar isso. Vai, entrega. Eu preciso. Pessoal, nós estamos muito felizes no dia de hoje. Isso precisa ficar registrado na história, porque nós fomos repostados pelo Danilo Gentili. Nossa, que chique. Exatamente. A gente recebeu aqui a Helena Gentili no último papo, que é prima do Danilo. Ela é uma Lightning Designer premiada internacionalmente. O pessoal aproveita e já assiste a conversa, que foi super legal, né? Falando sobre LED, sobre a tecnologia de iluminação para ambientes. Isso, cara, exato. assunto pesado. Exatamente. Quem sabe o Danilo não vai vir aqui para contar a trajetória empreendedora dele, certo? Então é isso aí, vamos para frente, começando mais um papo aqui. Quem é o convidado especial de hoje? Hoje nós temos um ilustre convidado aqui na mesa para falar sobre inovação também, sustentabilidade. É o José Maurício, ele é CEO da CEPAC, uma empresa líder em embalagens para cosméticos aqui no Brasil e que tem uma pegada de sustentabilidade e responsabilidade social construída antes de ESG virar moda, certo? Seja bem-vindo, Maurício. Exatamente. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer para mim, né, pessoal, e também para a empresa, a gente poder expor, né, colocar para o mercado, colocar para as pessoas as nossas práticas, né? Porque nesse mundo, né, que hoje se fala muito em ESG, mas já teve vários nomes, claro, é o exemplo que move. Né? Então as pessoas são movidas pelo exemplo, as empresas se espelham em outras empresas. Como um profissional tem um mentor, muitas vezes os empreendedores enxergam em outras empresas aquilo que eles querem ser no futuro, aquilo que aquela empresa quer ser no futuro. Né? Perfeito. Então a postura, principalmente dos líderes, importa muito. Né? Como que os líderes olham para a empresa, como que eles se referenciam à empresa, como que eles administram a empresa e como que eles posicionam essa empresa junto ao mercado. Cai naquela expressão que o pessoal gosta de falar de propósito, né? Tem um propósito claro, né? Não é exatamente, digamos, que é a nossa missão, nossa visão, nossos valores, aquele negócio, mas assim, tipo, não, tem um propósito, construir alguma coisa. Por que a gente faz? Exato. Né? Que legal. E como é que começou a história da CEPAC? Assim, a gente primeiro quer saber a sua história, pessoal. Se você é daqui da região de Floripa, já sei que morou na Suíça. Como é que tudo isso foi acontecendo antes da CEPAC existir? Bom, eu sou nascido aqui em Florianópolis, no Estreito ali. Legal. Atrás do Corpo de Bombeiros do Estreito ali, naquela região. Somos uma família de 8 filhos, né? Eu sou o terceiro. E meu pai e minha mãe, eles já eram autônomos, empreendedores desde que, né, de muito tempo. Então, meu pai tinha uma oficina mecânica ali naquela região, minha mãe tinha uma pequena confecção. Que legal. Costurava, né? Depois a gente se mudou mais para perto lá do Colégio Nacional de Fátima, também no Estreito. Vivemos lá por muito tempo. Minha mãe, eu e o meu irmão ajudamos a minha mãe a criar uma malharia, uma confecção. Isso aí virou um negócio. Né? Depois, meu pai vendeu a oficina, veio trabalhar junto. Ainda existe essa malharia, não? Não, ela foi vendida já. Minha mãe se aposentou e venderam esse negócio, né? Mas assim, o empreendedorismo praticado em casa também, né? Isso ajuda muito na cabeça do futuro empreendedor, né? Então isso vai acontecer. A ideia do exemplo, né? Isso. E aquela coisa, né? De viver. Eu fiz um curso de gestão de micro e pequena empresa no SEAG, que era o antecessor do Sebrae. Então, o primeiro curso que eu fiz foi lá. Eu fiz um curso de programação no Senac eu acho que em 1984, 85, que o computador usado era um computadorzinho de SMAC desse tamanho, que acho que tinha
Ferrari manja disso. Muito menos. Aí o drive era uma fita cassete e a tela era uma televisãozinha preto e branco de 8 polegadas. Até já sei qual é. Tu programou nesse aí, Ferrari? De 8000, da Desmac, Isso, conheço. me lembro o nome do meu professor, era Telésforo. Bom, não, Bom, hoje temos aula com o senhor Telésforo. Por que será que ninguém esquece o nome desse? Não, eu tive um D8002, cara. É verdade, eu também sou velho. E daí, assim, por exemplo, nessa malharia da minha mãe, ali em 86, aquela loucura da inflação, né? A gente chegou a precisar ter um computador para poder alterar a tabela de preço uma vez por semana, por causa da inflação. Imagina. Aquela época era terrível. E aí aprendi a usar o antecessor do Excel, que era o Lotus 123, para poder operar, colocar fórmulas, etc, né? E a gente comprou agora, um que tinha 2 drives, assim, disco Prologic, eu acho. O CP500. CP500. Nossa, tá me fazendo voltar pro passado aqui. A história do Ferrari. Um trambolho desse tamanho. E tinha que passar, porque daí cada peça de roupa nas lojas da malharia tinha um código, né? A gente não colocava o preço, porque o preço tinha que mudar uma vez por semana, tinha porque uma os insumos tinha uma referência. Aquele CP500, meu Deus, a quantidade de pequena empresa que comprou aquele negócio para dar jeito na empresa era um troço inacreditável. E assim, a gente usava praticamente para isso, para atualizar a tabela de preço, fazer cálculo de custo, essas coisas. E aí eu tinha o quê? 16 anos, 17 anos, né? Por aí. O meu irmão, um ano mais do que eu. Daí assim, isso estava rolando, né? O Brasil naquela loucura e a inflação. Sobe e desce. Sempre uma dificuldade muito grande para o empreendedor, né? Era muito difícil, muito, mas muito mais difícil do que é hoje, né? Aí o meu irmão, que é um ano mais velho que eu, decidiu sair do Brasil, chutou o pau da barraca, ele estava estudando aqui na UFSC, fazendo economia, eu acho. Vendeu o carro, comprou uma passagem e foi para a Suíça. Assim, no grito. Assim, no grito. Tinha um conhecido dele, um amigo, que foram juntos, depois o amigo voltou, ele ficou lá, daí depois casou, né, fez a vida dele lá. Eu fui para lá 2 anos depois, eu acho. Interessante ele ter escolhido a Suíça, né, porque normalmente o pessoal escolhe, sei lá, Portugal, por causa da proximidade do idioma. Ele foi bem específico. Não, botou na cabeça que era lá. Uhum. Né? Então, E sabe, foi um momento assim de desilusão, né? Se falava, isso já aconteceu muitas vezes no Brasil, as pessoas dizerem assim, o último que sair apaga a luz. Uhum. Né? Eu já ouvi bastante isso. Porque a situação estava muito ruim mesmo. Né? E para jovens, não tinha perspectiva de futuro. Sabe, a coisa estava bem difícil. Então, e aí ele dizia assim, não, eu vou para lá porque lá é um país organizado e eu quero aprender como é que é viver num governo estável e organizado sem inflação. Né? Ele foi para lá, construiu a vida dele, daí depois me convidou para ir para lá 2 anos depois, e de lá a gente continuava ajudando aqui a empresa da minha mãe, né, a pequena empresa, e eu fiquei lá 1 ano, trabalhei em várias coisas também, instalava celular em carro em 1988. Caramba. Aquele telefoninho de filme, assim, que o cara pegava. Isso, o celular pesava uns 8 quilos, eu acho. O telefone Motorola, tinha que instalar no porta-mala, passar aquele negócio, colocar dentro do carro. Por quê? E aí tem uma coisa interessante da tecnologia, sabe? Alguém paga primeiro e paga caro para desenvolver. Né? O celular chegou no Brasil, não sei, em 91, 92. Já não era tão grande, né? Já eram uns aparelhos um pouco maiores. Era só um tijolo. Só tijolo. Dando um bloco estrutural, né? Mas na Suíça, então em Genebra, né, que a gente morava, tinha já esses aparelhos celulares que chamava Natel, a tecnologia era Natel C. E assim, funcionava mal. Era terrível. Quem que usava isso? Ficava dentro de carro de executivo, assim? Ou não, táxi? Assim, ou... Táxis, profissionais, por exemplo, engenheiros que tinham que visitar obra, coisa e tal. E o celular só funcionava em centros urbanos onde as antenas estavam instaladas. E dentro do carro tinha um discador, assim, isso, né? Eu já vi isso em filme. Exatamente. Mas ele, na realidade, ele não é celular naquele sentido que ele fica trocando de torre, né? Na realidade, ele tem a torre da cidade que ele atinge, né? Isso, era muito limitado e muito caro. Né? Custava, não sei, acho que em torno aí de uns $5.000 para você instalar um negócio daquele no carro. Nossa. Né?
E aí, assim, quando a gente se refere à tecnologia, né, de certa forma a gente é privilegiado, porque hoje já tem tecnologia surgindo aqui, que é desenvolvida aqui e que depois a sociedade, as pessoas fazem uso dela, né? Mas normalmente os países mais desenvolvidos pagam para desenvolver e pagam muito caro. Então quem usou primeiro o celular pagou mais caro, quem usou primeiro uma ressonância magnética pagou muito mais caro. Se arriscou, né? Mais também. Se arriscou mais, né? E às vezes a gente não sabe, quando vê tecnologia chegando, não sabe o perrengue que foi para aquele negócio aparecer e virar um negócio e chegar no mercado. É muito fácil mandar uma mensagem no WhatsApp hoje em dia, né? Mas como é que isso chegou aqui? Né? Pois é, a gente nem imaginava. Né? Bom, aí assim, dentro dessa trajetória, né, meu irmão trabalhava lá com outras coisas, aí eu comecei a trabalhar, saí dessa loja que eu trabalhava, fui convidado para trabalhar numa associação internacional filiada à ONU, porque eu também já falava espanhol, falava francês porque morava lá, e daí era uma associação que financiava bolsas de estudo para filhos de exilados políticos da América Latina. Então ela era uma associação de empresários latino-americanos, e o presidente da associação na época era um argentino. Quando mudou o mandato dele, ele me convidou para vir para Buenos Aires trabalhar com ele nas empresas. Aí fui para Buenos Aires, eu tinha 22 anos, 23 Ficou um pouquinho anos. mais perto de casa? Um pouco mais perto de casa. Aí eu tinha chance, né, de vir, né? Porque assim, naquela época, telefonar para casa custava muito caro. Sim, imagina viajar de avião. Era um evento todo mês, né? Então a gente gravava fita cassete e mandava fita cassete pelo correio, para poder contar como é que eram as coisas. Era um podcast. O cara botava e ouvia o podcast. Exatamente. A maneira de se comunicar, né? Podcast por correspondência. Exatamente. Então, aí vim para Buenos Aires em 1990, trabalhei junto com esse empreendedor, ele tinha várias empresas de vários negócios. Daí depois fui para uma fazenda do grupo em Pasto de los Libres, que é fronteira com Uruguaiana. Fiquei lá mais 1 ano e meio, era gerente de operações. Eu conheço Pasto de los Libres. Conhece? E daí depois voltei para casa, né? Meu pai e minha mãe estavam tocando o negócio, estavam precisando também de mãos aqui. E eu vim também para ajudar a empresa lá. Essa fazenda foi vendida para mim, eu já tinha viajado bastante. E o seu irmão ficou lá na Suíça? E ele ficou lá. Aí, aqui, quando eu voltei para casa, trabalhamos bastante ainda com a malharia. Aí, em 96, eu me casei, né, com a Michele. Aí, logo depois, nós tivemos um filho, Caio, que nasceu 2 anos depois do nosso casamento. E foi no ano que eu entrei na Fiesc, fui convidado a trabalhar na Fiesc. Ai, que legal. Bom, nisso tudo, me formei, né? Sim. Estudei lá em Uruguaiana, eu comecei a faculdade de filosofia, porque antes de ir para a Europa eu não tinha entrado na universidade. Filosofia. Que interessante, né? Nada na área tecnológica. Em Uruguaiana eu comecei a faculdade de filosofia, depois transferi aqui para a UFSC. Aí, ainda na filosofia, daí eu tentei ir mais pelo caminho da lógica, né? Então estudei muito mais lógica do que... Na filosofia tem duas vertentes, né? Tem a filosofia da ciência, que é onde tem lógica, tem epistemologia e várias outras, e tem a filosofia mais voltada para a ética, né? E aí tem as políticas, sociologia, etc. Eu me concentrei mais no lado da lógica e gostei muito. Daí teve greve, várias greves, aquelas de 8 meses, né, da UFSC. E 2 vezes eu saí e voltei por causa do meio da greve. Eu viajava, daí fui para a Suíça de novo para ajudar meu irmão em 93. Aproveitou esse intervalo da greve? Esse intervalo ele estava se mudando lá, ele já tinha uma empresa, já estava empreendendo na Suíça. Aí ajudei, voltei para cá. Daí, como eu disse, me casei em 96. Aí meu pai faleceu em 98. E eu entrei na Fiesc como funcionário e minha mãe vendeu a empresa. Né? Foi, resumindo, a parte de empreendedorismo da família acabou ali. Né? E aí você seguiu na Fiesc? Isso, segui na Fiesc. Eu entrei na Fiesc como estagiário na área de marketing, né? Convidado pelo meu amigo Cláudio Dutra, que hoje
Ele é dono de uma agência, sócio de uma agência chamada Marca Comunicação, uma agência muito conhecida, muito interessante, muito conhecida. E ele era meu colega da filosofia aqui na Federal. E a filosofia tem tudo a ver com a propaganda, não? Pois é, não, tem sim. Tem. E aí ali na Fiesc eu entrei na área de marketing, né? Eu trabalhei na assessoria de marketing, depois fui para a assessoria do presidente Faraco, que é um grande empreendedor, foi um dos fundadores da Digitro. Né? Foi um dos fundadores? Eu trabalhei na Digitro. Não, o Faraco, né? O Faraco criou a Digitro, isso, né? Ele foi, e eu trabalhei com ele porque ele era presidente da Fiesc. Uhum. Daí eu trabalhei na assessoria dele, aprendi muito com ele. Um grande visionário. Talvez você já tenha se visto em algum corredor por aí. É bem provável. É possível. É possível. Daí, assim, como eu trabalhava na assessoria, depois surgiu ali a superintendência de uma das entidades, o Ciesc, e eu acabei virando superintendente do Ciesc. Agora não me lembro o ano, 2000, 2001, talvez. Né? E nisso tudo, o meu irmão, o Gonzaga, estava lá na Suíça e estava fazendo um estudo, tinha que apresentar um trabalho de conclusão de curso, de um curso que ele estava fazendo, e conheceu um colega dele desse trabalho no curso. O pai dele, a família dele, fabricava máquinas para fabricar embalagens de cosmético. Eles faziam maquinário. Isso, fabricavam os equipamentos. Aonde fabricava isso? Na Suíça. Na Suíça mesmo? Na Suíça mesmo. Eles têm uma tradição de indústria na Suíça? Sim, metal mecânica. É forte? Muito forte, muito forte. Aí eles... vamos fazer um plano de negócio para implantar uma indústria dessa no Brasil. Aí surgiu a CEPAC. Mas a ideia era fazer o trabalho ali para aquela conclusão de curso. Mas o Gonzaga sempre teve... Já pensava lá na frente. Ele teve vontade de voltar, sempre queria voltar. E trazer investimento, né? E trazer empreendedorismo. Eu imagino a ansiedade dele, né? De olhar aquilo e falar, imagina isso aqui no Brasil, né? E aí, assim, como o colega dele... Aqui é tudo mato, né? Exato. E como o colega dele, o Joaquim, que hoje é um grande fornecedor nosso, né? Ele tinha... informações de mercado, né? Eles conseguiram montar o plano de negócio, e nessa época o Gonzaga trabalhava junto com um amigo dele e um grande empreendedor também, Felipe Glatz, que tinha um hospital em Genebra. Então eles administravam um hospital, que depois virou uma rede de hospitais, né? Era um grande empreendedor em Genebra. E aí ele convenceu em 2001, eu acho, esse amigo dele, de investir na sementinha da CEPAC no Brasil, né? Veio um capital dele também, mais o capital do sócio. Sim. Ele se mudou, como eu trabalhava na Fiesc, a gente conseguiu um ambiente lá para ele poder ter um escritório, se organizar, sentar, trazer, e a ideia era estudar para fazer um plano de negócios e trazer um hospital para cá. E também trazer fundar a CEPAC, porque o negócio deles era hospitalar. Né? Então, e depois trazer a CEPAC. Mas o que surgiu primeiro, que estava mais à mão, era a CEPAC. Em 2002 eles fundaram a CEPAC num galpãozinho ali em São José, na área industrial de São José, atrás da Intelbras, assim, ali para trás. E eu continuava trabalhando na Fiesc, né? Mas eu participei de tudo, como eu gostava de marketing, eu fiz todo o material de marketing da CEPAC, o site, os folders, os vídeos, as fotos, tudo. Eu e um colega, né? Então eu estava participando disso desde o começo. Participei da criação, do conceito da empresa, do nome da marca, né? Da imagem, da identidade dela. E desde o começo já estava lá nos folders, né? Cuidar das pessoas e do planeta. Desde a ideia. Essa ideia de cuidar do planeta, imagino que é muito uma influência da Europa, né? Porque já existia essa visão lá. Assim, sabes que a gente sente isso lá, mas ela faz parte da cultura do povo. Não é uma proposta ostensiva, marqueteira ou comercial. Sim. Entendeu? As pessoas já são é o hábito, assim. Já é o, são assim. É o status quo. Então lá eu aprendi a separar lixo. Lá eu aprendi que se tu não colocar o lixo correto no lugar certo, vai levar uma multa.
É engraçado, uma coisa que me impressionou muito e que é uma coisa simples, né? Aquela história de você pegar a garrafa plástica e colocar na máquina lá pra ela te devolver o ticket e você trocar por outra depois. É um negócio que faz parte da vida das pessoas. Né? Assim, esse negócio da recompensa surgiu muito depois, claro, para incentivar, né? Claro. E assim, a Suíça, ela é um país cosmopolita. Genebra, principalmente, tem gente de todo lugar do mundo. Então, cada cidadão que vem de outro lugar do mundo para lá tem que se educar e acaba tendo que se enquadrar nisso. Claro. Né? Então, um país como esse educa. Né? Educa nas boas práticas. É um exemplo de democracia, né? É um exemplo de gestão de negócios, gestão ambiental. Né? Claro, tem uma pecha em cima da Suíça porque o dinheiro sujo do mundo era guardado lá, né? Mas isso já não existe mais. Né? Eles também se preocuparam com isso e colocaram a Suíça numa posição também privilegiada em relação à gestão de negócios e segurança patrimonial no mundo inteiro. Claro. Né? E relógios de chocolate também. Relógio de chocolate também. Bom, daí quando o Gonzaga veio primeiro, né? Primeiro ele veio para preparar as coisas, depois ele veio com a família, a esposa e a filha. Aí criaram a CEPAC, começou a produzir. Como é que é, digamos, a Suíça lá tem uma tradição de metal mecânica, de fazer equipamentos e coisas assim, imagino. A ideia era trazer os equipamentos de lá. Aqui, provavelmente, não tem uma tradição tanto de fabricar os equipamentos, mas mais de usar os equipamentos. Isso. O que era? O que estava sendo trazido? Estava trazendo equipamentos de lá para cá? Isso. Trazendo... Porque, assim, casualmente... Bom, não é casualmente. Os únicos fabricantes desse tipo de equipamento no mundo estão na Suíça. Aí tem equipamentos de segunda linha que hoje tem na China, na Índia, etc. Né? Mas naquela época, os únicos fabricantes estavam lá. Aí os concorrentes aqui no Brasil usavam equipamentos similares, só que com tecnologia um pouco ultrapassada. E a CEPAC foi criada com uma proposta de colocar muita qualidade e muita inovação. E o que ele produz, na realidade? Ele faz a embalagem, quer dizer, como é que a embalagem que eu entendo, tem toda a liga para fazer a estrutura e depois tem que fazer a pintura, ou a estética, e depois o fechamento. Eu não estou vendo nenhum tubinho aqui. Ninguém tem um Naturex. Mas eu acho que uma parte de dente talvez seja uma referência, né? Isso, Aí o que a gente produz é chamado no Brasil de bisnaga, internacionalmente é chamado de tubo plástico. O formato, né, dessa pasta de dente ou daquelas bisnaguinhas de pomada. Pomada para machucado, hipoglose, essas coisas. Só que o formato que a gente produz para cosmético é aquela que fica em pé, de cabeça para baixo, com a tampinha com a tampa para baixo, né, e é fechada em cima. Então, o processo é um processo de extrusão, usando polietileno, que é a matéria-prima, né, uma resina plástica derivada do petróleo. Então, fabrica-se um tubo, como uma mangueira. Como se fosse um cano, assim. Isso. Corta-se em pedaços, ele é flexível. Aí a gente funde na ponta dele uma cabeça, que a gente chama de ombro, que é onde vai ser parafusada a tampa. Então, é um outro processo de termoformagem e a tampa é fabricada no processo de injeção. E aí costura a outra ponta ali. Isso. Daí assim, a gente pinta, né, decora com a cara do cliente, toda a informação do produto, todas as informações. Isso. Aí manda para o cliente, ele é que quando chega lá, ele põe o produto dentro e sela. Então o produto entra pela parte de cima. Isso. Mas lá então ele tem um equipamento dele lá para botar os produtos dentro da embalagem. A gente chama de envasadora. A envasadora. Isso. Mas aí vocês estão envolvidos no envasamento, não? Não. A tecnologia deles lá. A tecnologia que ele também importa, né? Deve vir da Suécia, da Alemanha, esses equipamentos, né? Esse tipo de embalagem, comparado com outras embalagens, né, então ele tem um apelo já de sustentabilidade, porque essa embalagem ela já vai pronta, do jeito que ela sai da fábrica, ela chega na fábrica do cliente, ele põe o creme dentro, sela e vai para uma prateleira. Não precisa colocar dentro de uma caixinha, não precisa colar um rótulo, e na hora de colocar para reciclagem, é aquilo ali, é tudo plástico. Entendeu? O problema da reciclagem é quando você tem plástico, papel, alumínio, tudo misturado, e aí tem que separar essas coisas, essas partes. Tem aquele tubinho de pomada clássico, aquele metal flexívelzinhozinho assim, né, que você vai apertando. Isso. Ali é metal e plástico. Isso. Aquilo ali, o nome daquele processo é filme... aquilo ali é produzido a partir de um filme em camadas, né?
Então ele tem alumínio e plástico, e alguns tipos diferentes de plástico, e tem um problema de reciclagem desse material. É melhor reciclar aquela pomada que é toda de alumínio, que ela é um processo de estamparia, aquela antiga, do que esse que é em camadas. Esse aí tu aperta, continua saindo creme e tu não consegue fazer parada. Bom, aí voltando ali na questão do produto, né? Então esse nosso produto, ele já começa com uma proposta de apelo de sustentabilidade, porque primeiro leva menos plástico para embalar a mesma quantidade de produto, porque comparado com um frasco ou um pote, o frasco, porque ele não é feito num processo de extrusão, ele é feito num processo de sopro, ele não consegue ter estabilidade mecânica suficiente com uma parede fina. Então ele tem que ter uma parede grossa para garantir, né? Porque o objetivo de uma embalagem é proteger o produto, dos objetivos, né? E proteger os componentes de um cosmético, muitas vezes eles são sensíveis ao oxigênio, eles começam o processo de degradação a partir do contato com o oxigênio. Precisa do vedagem, né? A vedagem tem que ser perfeita. Então, por essas e por outras, a embalagem, esse tipo de embalagem que a gente fabrica, começou a ter uma rampa de crescimento naquela época. Era novidade? Tinha poucas indústrias no Brasil e o volume não era muito grande, né? Então, em 2002, esse volume era aí de uns 100 milhões de unidades ano. Hoje nós estamos falando aí em 500 milhões de unidades ano, né? Aumentou 5 vezes no mercado todo e para várias aplicações, né? Bom, daí, né, voltando ali na questão depois a gente fala um pouquinho mais ali do início da CEPAC, mas aí quando o Dr. Faraco, em 2005, ele saiu da presidência, aí o Gonzaga e o Felipe me convidaram para ir para a CEPAC, eu já fui como diretor de operações, em julho de 2005. Saí da Fiesc e fui para lá. E aí fui ajudando a tocar o dia a dia da empresa. Uns 6 meses antes eu tinha ajudado ele a fazer um planejamento estratégico da empresa. Ela estava ali com uma linha e tinha 60 funcionários em 2005. Não, já tinha 2 linhas. E já era um porte interessante. É que para a indústria... ela ainda era pequena comparada com as concorrentes, né? E daí o Gonzaga vislumbrou que tinha uma oportunidade de um parque industrial surgindo lá mais para dentro da região do Sertão do Imaruim, que é muito perto de onde é hoje o Hard Rock. O Hard Rock, né? A gente está do outro lado da rodovia. E ali comprou um terreno da prefeitura e construímos o prédio da CEPAC, que hoje está lá, é um terreno de 30 mil metros quadrados e de área construída são 13 mil metros quadrados, né, onde está instalada a CEPAC. E lá nós já instalamos, em 2008, a 3ª linha de produção, que daí já é uma linha full automática, bem mais potente. Depois veio a 4ª, 5ª, a 6ª, a 7ª linha que foi instalada em 2019, que era uma linha já com uma tecnologia completamente inovadora, né? Visando sustentabilidade e várias outras coisas. E ano passado nós instalamos a 2ª dessa linha. Substituímos a 1ª linha que tinha sido instalada. 6ª linhas de produção? Agora 7ª. Agora são 7 porque a gente tirou a primeira, desativou a 1ª linha. Eu fico imaginando que a gente... Ela era improdutiva. Eu imagino fazer um investimento, montar uma linha, imagino que tem que recuperar esse dinheiro em 10 anos. Isso não? É assim, os investimentos são muito altos, né? Uma barreira de entrada desse segmento é o investimento, né? Uma linha de produção dessa custa $5 milhões cada uma, né, hoje. Então, assim, a indústria é um setor de investimento intensivo. Sim, de capital intensivo. Que chama de CAPEX, né? Jogo de CAPEX, né? Então, assim, e tem que pagar, né? Claro. 20 anos depois nós já pagamos aquela primeira, pagamos a 2ª, já pagamos a 3ª, mas... O ritmo para isso se pagar é assim, por exemplo, parou de produzir uma determinada embalagem, tem que entrar outra na fila, não pode ter tempo ocioso, né? Isso, não, cara, isso aí é uma loucura. O planejamento de produção é assim, você tem que pensar como uma empresa de aviação, tá? Avião parado no aeroporto é prejuízo. Perder dinheiro. Então, quanto menos tempo esse avião passa no chão, mais produtiva é a empresa, né? E aí a competitividade vai aumentando.
Por isso que é aquela loucura. Chegou o avião, todo mundo correndo para dentro. Sim. Senta rapidinho que nós temos Já que decola. decolar. E no nosso caso a gente chama de setup, né? Isso é um setup, né? Quando o avião aterriza e até levantar de novo é um setup. Nós chamamos de setup, porque terminou esse produto, entra o próximo Você lote. está falando que, digamos, tem uma unidade de produção, aí está atendendo um cliente, aí tem que chegar e trocar de cliente para trocar toda a configuração Trocar dela. o produto. Imagina que seja uma operação 1 ou 2 dias para mudar tudo isso. Não. É 1h30. É mesmo? Né? Trocar... É só software, não? Não. Tem. Você troca a cor do plástico, troca os clichês de impressão. A arte do rótulo ali. A arte, troca tudo, né? Mas tem uma metodologia, né, que a gente chama de troca rápida de ferramentas. Pit stop da indústria da embalagem. Que vamos lá. Então, uma indústria, ela, assim, de volume, né? A gente produz, a gente chama de produção puxada, né? Tem dois conceitos de produção: produção empurrada e produção puxada. Produção empurrada eu produzo desse copo aqui e do modelo menor e uma taça, né? Eu tenho esses 3 produtos. Eu produzo e vou colocando na prateleira e vendendo para as lojas e vou empurrando. Não interessa se eu tenho cliente hoje ou não tenho. A produção puxada é assim, sob demanda. Eu quero esse copo aqui, só que eu quero com um formatinho mais quadrado em cima e eu quero escrito aqui não sei o que e eu quero um acabamento dourado desse lado. É bem mais desafiador, né? Isso. Então, uma produção tailor-made. Claro que eu não vou fazer um só, né? Então, tem lote mínimo, né? O nosso lote mínimo de produção hoje para uma embalagem é 20 mil, mas dificilmente a gente atende 20 mil, normalmente são lotes de 50 mil, né? Tem lote de 1 milhão de unidades, né? Do mesmo produto. E a gente, isso é uma prática na indústria, não é só na nossa, né? Tem que fazer tudo isso produzir, tem que ter tempo para fazer a manutenção preventiva das máquinas, eventualmente uma manutenção corretiva, e manter o índice de produção lá em cima. A gente tem um indicador que é chamado OEE. OEE é o nosso indicador de produtividade. Sim. Que é que nem a taxa de conversão na venda. Isso, porque é o tempo, o que você consegue extrair daquele equipamento no tempo e a partir da demanda que ele teve. Né? Eu posso ter um equipamento com OEE alto, mesmo fazendo com que ele rode só 2 vezes por mês. Sim. Porque na hora que ele foi requisitado, ele produziu na melhor capacidade possível. Ele foi muito eficiente. Isso, né? E assim, como é que é o lado comercial disso, assim, marketing comercial? Porque eu imagino que, bom, a sua área é marketing, né? Tem essa pegada de marketing. Eu imagino que deve ser uma loucura, porque o processo de venda ali dos pedidos com os clientes e conquistar novas contas de clientes tem que estar muito alinhado com a produção, para não deixar a coisa parar, né? A gente chama isso de S&OP, Sales and Operations. É juntar as duas coisas, é trabalhar casado. Sim. Né? Bom, na indústria tem todas, como tem nos outros ramos, tem todas essas siglas, né? O S&OP, o TIF, né? Então, a gente pode explorar um pouco mais. Uma sopa de letrinha. É uma sopa de letrinha. Assim como tem CRM, CPC. Isso, exatamente. Então, e nessa pegada, a gente trabalha junto com o planejamento de produção do nosso cliente. Então, o que ele faz? Ele faz análise da demanda dele baseado nos inputs que vem de vendas e de marketing. Diz, eu vou vender disso, então eu preciso produzir disso. Nesse semestre, desse jeito. Mais ou menos. Mas eu acho que estou vendo que é um desafio bacana, porque a embalagem está relacionada com a linha de produto que ele está vendendo lá também. Então, na realidade, ele está fazendo produto lá, né? O cliente está fazendo produto. Então, tu tens que entrar no processo de negociação na hora que ele está construindo o produto dele. Exatamente. Assim, na hora que eles estão criando o produto, eles chamam os fabricantes de embalagem para dizer, nós queremos oferta para isso, ou queremos ideias para isso. A gente já participou de várias fases de desenvolvimento de produto 3 anos antes do produto ser lançado. A briga é muito por preço, assim? Ou a inovação, a capacidade de produzir algo diferente, a qualidade impacta muito? Olha, tem 2 maneiras, né, de brigar nesse mercado. Uma delas é por preço. Então, daí você transforma o seu produto numa commodity. Sim. Né? Não é o nosso caso. A gente não briga por preço. Tá. A gente, claro, oferta um preço competitivo, né?
mas oferta um melhor produto no mercado. E o nosso produto é mais caro. A gente Sim. sabe disso, sempre foi, né? E a gente continua ofertando tecnologia e principalmente entrega, serviço, né? Tem um indicador que a gente chama OTIF, que é On Time in Full, que é a maneira como o cliente nos mede a nossa performance, né? A nossa performance, bom, eu posso dizer o nome do cliente, na Avon, durante, acho que foi 16 meses aproximadamente, foi 100% de OTIF. Nossa. Todos os lotes nós entregamos completos No e na prazo. data. E isso ganha o jogo. Sim, imagina, né? Porque se o teu concorrente atrasa, ou costuma atrasar, ou às vezes atrasa, você é melhor que ele e pronto. E daí na hora da balança de quem que eu vou chamar para esse projeto, que é um projeto nervoso aqui que eu vou lançar. Ele tá assumindo um risco enorme lá na Claro. empresa dele. Aí ele tá querendo ser. Eu quero alguém que não me incomode. Eu não Imagina quero ouvir falar dele. O cara tá com o creme pronto na máquina assim, não tem como ir vazar, né? Cara, isso é uma loucura. Claro que a gente já Tem que passou encostar uma máquina na outra, já sai da embalagem e enche aqui. A gente já passou por momentos onde nós éramos o cara que atrasava, sabe? Claro. Em 20 anos de história você tem momentos Aprende. e momentos, né? Entra para competir por preço, e daí depois A alta as coisas- performance ela é construída com o ou tempo, né? quebra um equipamento, né? Hoje nós temos 7 linhas, mas quando a gente tinha 2, Sim. Era 50%. 50%. quebra uma máquina 50%. É assim, ó, ou eu vou te entregar ou não. Então, e essas variáveis, né, que a gente vai colocando no jogo podem melhorar o valor, né, do teu produto. E a logística é o principal problema, não? Assim, Porque tem insumos e tem que se despachar o teu produto. e tem uma parte do jogo aí que foi a decisão de aonde colocar essa fábrica, né? Avião, no caso. Não, o Gonzaga e o sócio dele decidiram colocar em Florianópolis, sendo que o mercado consumidor está no eixo São Rio-São Paulo. Pois é. Sim. O nosso consumidor, nosso cliente mais próximo é o Boticário aqui em São José dos Pinhais. A principal fábrica deles é aqui, mas a outra é na Bahia. Uhum. Então, e foi uma aposta por o quê? Né? O que estava sendo vendido ali? Bom, a gente vai colocar em Florianópolis porque a gente quer pessoas que vivam, que não precisem passar 3 horas para ir para o trabalho e mais 3 horas para voltar do trabalho. Perfeito. Né? Tem uma universidade federal perto que fornece engenharia de qualidade, né? Então, desde o início foram criados esses vínculos, essa ideia, né, de ter uma empresa mais humanizada, né, onde as pessoas trabalham com mais conforto, mais, vamos dizer assim, mais realizadas, né? E foi sendo criado esse conceito, né? E hoje os clientes entendem, não, vocês fizeram uma boa escolha ter colocado em Florianópolis. Bom, aí tem o problema da logística, né? Nós começamos lá atrás com transporte de terceiro. Pega um caminhão aqui, enche e vai para São Paulo, vai entregar, né? Na época não tinha Bahia ainda. Mas com o tempo a gente viu que isso não estava sendo possível, porque o nosso cliente era muito exigente na hora da entrega e nós tivemos que criar a nossa própria transportadora. Então nós temos a transportadora chamada C-Log. Ela trabalha só para nós. Tem uma sede aqui, uma em Itapecerica da Serra, que é lá na entrada de São Paulo. Entrada de São Paulo. E lá nós temos vários caminhões para fazer distribuição. Então toda noite sai daqui 3 carretas que vão e 3 carretas descem. São 6 nesse trecho. Toda noite vão. Você toda sabe, noite basicamente desce tem um 3. centro de distribuição em São Paulo para tem um isso. CD. E aí tem os caminhõezinhos que fazem a última milha ali pra... Isso. Daí leva para São José dos Campos, leva para o Rio de Janeiro, leva para vários outros os nossos clientes que estão naquela. Tudo caminhão, Que né? massa, né? Tudo Não caminhão. tem, Brasil é fogo. Não tem Se jeito, tivesse né? uma ferrovia, vocês iam gostar? Sim. Quem não ia? Pois Quem é, não né? ia? Quem não ia, né? Bom, então assim, resumindo, né, assim, Insumo, como é que é? Material é basicamente derivado de petróleo? aí tem uma inovação que a gente colocou. Nós fomos, o plástico ele é derivado do petróleo, né? Ele é uma poliolefina, né? Então, em 2010 começou uma proposta da Braskem, que é o maior fornecedor de resina poliolefinas do Brasil, de desenvolver uma resina cuja fonte é renovável. Então ela vem do álcool. Ao invés de vir do petróleo, vem do álcool. Por que a fonte é renovável? Porque aquela plantação de cana, aquele solo pode ser usado mais de uma vez, né? E ela tem uma vantagem que ao invés de no processo todo ela gerar carbono,
ela é carbono negativo, ela captura carbono. Nossa. Então, nós começamos a desenvolver porque não é só criar uma resina oriunda do petróleo, né? Do ponto de vista de efeito depois de produzido, ela é um plástico e é um plástico como qualquer outro. Se for jogado no meio ambiente, vai levar 300 anos para se degradar. Sim. Mas a fonte é renovável, né? Então, ao invés de vir do petróleo, vem da cana-de-açúcar. Hoje, 30% da nossa produção, mais do que 30%, é feita com essa resina. Mas nós fomos o primeiro a lançar isso em 2012, porque você tem que aplicar no teu processo. E aí é um desenvolvimento. Sim, ver se lá na ponta vai funcionar, né? Na máquina vai funcionar, e daí volta, desenvolve uma resina com outras características e volta, e a gente trabalha muito nisso, né? Então, fomos o primeiro no mundo a lançar uma bisnaga, um tubo, com, a gente chama de Green PE, né? Polietileno verde. Várias vezes que a Braskem foi apresentar o produto fora do Brasil, levou embalagem nossa. Né? E acho que só no Brasil a gente tem um processo industrial de cana que produz de forma eficiente esse material. Acho que é a história do Proálcool e coisa parecida, que acabou criando essa... nós temos uma tradição, né, da matriz energética do Brasil, uma boa parte vem, né, da agricultura. Né, que é a eficiência aí da nossa agricultura. E a gente já usa pouco isso, né? Teoricamente tem tanto potencial. Então essa foi uma das inovações da CEPAC, e ela atingiu tanto a parte de sustentabilidade quanto a de produto. Né? E o nosso cliente, ele pega e põe o selinho Green PE na embalagem. Sim. E lá na ponta ele diz, essa embalagem aqui, ela é feita de material renovável, de fonte renovável. Então vocês entregam um valor a mais para esse cliente lá na ponta. Isso. Então, hoje já não é novidade, porque nós não somos exclusivos nisso, mas durante muito tempo, só que quando nós fomos ofertar isso em 2012, ninguém queria encarar. Não quer arriscar, risco. Não. E aí começou, daqui a pouco um cliente faz teste, outro não sei o que, e daí quando deslanchou foi. Mas a gente tem que ficar insistindo, porque uma inovação só é inovação quando ela começa a faturar, né? Quando ela já está te dando retorno. Nós temos um indicador que a gente chama do nosso faturamento de inovação. Interessante. O cálculo do nosso faturamento de inovação é o seguinte: quanto % do nosso faturamento vem de itens lançados há no máximo 3 anos? Então é o período que a gente chama de considerado uma inovação por 3 anos, né? Então, por exemplo, o polietileno verde já não conta nesse indicador nosso, porque que seria ele foi 3 lançado anos? há 10 anos. 3 anos é para verificar como é que é para ficar sempre atualizando, fazendo sempre coisas novas. Não, é porque porque a gente precisa estar renovando o estoque de em 3 anos o concorrente já começou a usar também. Isso, já não é mais novidade. Eu fico pensando que deve ter um índice, digamos, porque uma inovação só funciona quando o mercado diz que funciona, certo? Isso. Antes disso é teimosia, certo? Ou cabeça dura. Ou uma abstração. E aí a gente tem que chegar e ficar verificando. Realmente, 3 anos, será que é um tempo adequado para dizer assim, não, o mercado realmente concorda que eu estava certo naquela ideia? E o investimento ele é muito grande, sabe? Porque você tem que fazer a amostra, tem que testar, tem que parar uma linha de produção que custa $5 milhões para fazer o teste. Para brincar com ela, né? E só que no fim das contas, mais uma vez, né? Quem saiu na frente, chegou na frente. E já, assim, depois de 3 anos, se a inovação não vingou, aí sai fora e pronto. Isso já aconteceu. Imagino que em algum caso já deve ter acontecido com vocês. Aconteceu. De fazer uma aposta e, não funcionou. Sim. Nós tivemos um caso que foi, nós desenvolvemos um produto que daí era com resina de batata ou de milho, não sei. E o objetivo dele era ser biodegradável. Chegamos a ganhar prêmio da CNI, sabe? Saiu um jornal, saiu em tudo quanto é lugar. Mas ele tem que ser tecnicamente viável e usável, né? E as resinas biodegradáveis que hoje estão sendo usadas em materiais de uso único, né? Então, saquinhos, pratos descartáveis que você vai usar uma vez e joga fora, sachês, essas coisas. Tem um problema nisso que o start do processo de degradação é a água. E no nosso caso, cosmético é 90% água. Sim. Então você não consegue envasar um cosmético numa embalagem como essa. Embalou, ele já começa a se degradar. Já começa o processo de degradação, né? Nós lançamos isso, chegamos a ter
vários testes de produto, mas aí o cliente lá na hora que ele vai testar o produto dele, por mais que não seja com componente água, então poderia ser um problema, um óleo, né? Mas ele acabou não tendo a confiabilidade que precisava, né? Ainda estamos buscando solução para isso. Seria genial, né? Porque buscando você barreiras. quer construir sustentabilidade na fonte já é um grande passo. Agora permitir que isso chegue na embalagem em si, né? Para que ela se degrade. Mas assim, no mundo da embalagem, né, dos conceitos de sustentabilidade, essa é uma questão, né? Será que a biodegradabilidade da embalagem é uma boa referência? É melhor do que ser reciclado, por exemplo? Porque lixão não é um bom negócio. Sim. E se você tem um produto biodegradável, ele vai para o lixão, né? O tratamento do lixo ele devia ser diferente, né? Ele devia ser a separação, como em vários países aí aquilo que é rejeito, a incineração, mas todo o resto, 90% se aproveita. Então talvez seja muito mais um desafio logístico das indústrias de recolher esse material do mercado ou tentar encontrar uma maneira de fazer isso para voltar no ciclo. Precisa de uma loja econômica, né? Eu acho que o caso que a gente tem aqui mais significativo é o alumínio, né? Das latas de cerveja, que tem um processo de reuso absurdo. Porque na realidade ele praticamente é desenhado para ser reusado. Isso. O alumínio, se não me engano, a capacidade dele de retornar para um produto novo é em torno de 98%. Inacreditável, né? Interessante. O plástico já não é, porque à medida que você vai transformando de novo o plástico em outra embalagem, você passa por um processo de requeima e ele vai começando uma degradação das cadeias dele, né? Das cadeias químicas que sustentam. Aí fica aquele plástico todo pintadinho. Assim, ou manchado, então tem risco de contaminação. Se você pega um plástico e está contaminado, ele pode ter metais pesados, etc. Então, sempre tem uma escada, né? Você sai de um produto nobre, faz uma recuperação desse plástico para um produto não tão nobre, até virar a última coisa é saco de lixo. Exato. Né? Dessas inovações todas que existem na CEPAC, que você está envolvido, o quanto isso é bebido numa fonte suíça, ou europeia ou global, e o quanto é cabeça brasileira desenvolvendo aqui? Olha, nós temos dois tipos de inovação, né? Inovação por tendência, inovação por demanda. Né? A gente tem um processo de inovação, de pesquisa e inovação. A inovação por demanda é aquilo que o cliente quer, o desejo do cliente. Eu tenho isso, vocês me oferecem isso, mas eu queria isso de uma maneira diferente. Eu queria que tivesse aqui, cada embalagem tivesse uma carinha diferente. Eu queria, não sei. E a gente vai atrás ao formato da tampa. Às vezes o próprio cliente precisa investir, porque são moldes, ferramentas, né? Tem umas coisas que começaram a caminhar, que era aquela questão de a embalagem com 2 produtos, que aí tu mistura, ou coisa parecida, que tem uma dificuldade, imagina, enorme para fazer isso. Não, aí, bom, depende da vontade do cliente de investir ou de uma atração do mercado que você possa pagar esse CAPEX, né, dentro de um tempo viável, né? Ter o retorno de investimento. Então, daí a gente recebe essas demandas do cliente, analisa, né, desenvolve junto com ele às vezes, ou sozinho, e desenvolve oferta ao mercado. E outra é por tendência. Então, o que a gente faz? A gente fica olhando o que está acontecendo no mundo, né? Os mercados se comportam de maneiras diferentes, são culturas diferentes, mas muita coisa acaba sendo, né, aplicado aqui. Às vezes, a gente vê que os nossos clientes viajam, vão em feiras internacionais, nós também vamos, trazemos as inovações e idealizamos um comportamento dessa inovação no Brasil, adequamos isso para o nosso mercado. As próprias fábricas de equipamentos também devem induzir algum tipo de caminho, isso, né? Essa é um tipo de inovação aí que a gente chama de inovação comprada, né? Você compra a solução pronta. Isso. A gente... Só que, por exemplo, recentemente nós participamos de um desses projetos que foi justamente com a ISA, a ISA é a fábrica essa do colega de estudo do meu irmão que ajudou, do Joaquim. Isso. Ele teve no aniversário da CEPAC agora em novembro, né? A gente fez uma festa de 20 anos no fim de novembro. E eles um dia procuraram a gente para falar de uma inovação que eles estavam querendo desenvolver. A mesma coisa que a gente faz com os nossos clientes. Às vezes, bom, quem compra, né? E nós compramos a ideia, relutamos um pouco e depois compramos a ideia. Tivemos a primeira máquina do mundo, que foi essa linha 7, né, que eu falei, com uma tecnologia completamente inovadora. Ela tem um tempo de desenvolvimento bem mais curto que o outro processo, mais ecológica,
do ponto de vista do produto final, e a gente consegue ofertar um produto melhor num preço menor. Né? Então, aí reúne uma série de variáveis que são relevantes. E aí a gente decidiu fazer, o conselho da CEPAC se reuniu, aprovou a aposta, decidimos investir nessa tecnologia, desenvolvemos esse mercado, a primeira máquina do mundo veio aqui para nossa fábrica em São José, fomos ofertar no mercado, aquele vai e volta, um cliente comprou, o outro cliente comprou, daqui a pouco a coisa foi, e agora já a segunda linha está concluindo a instalação essa semana, segunda linha de produção dessa tecnologia. Como é que a parte de, a gente está falando bastante de CAPEX, como é que faz o processo de financiar, digamos, alguém que quer fazer uma indústria? Bom, imagino que a fase inicial é mais difícil, porque não tem história, com certeza. Mas esse processo todo, está falando ali de mercado de chegar, provavelmente mercado financeiro, correr atrás de capital para poder chegar e viabilizar o investimento. Isso, Assim, com equipamento importado é mais difícil ainda, porque o teu fornecedor lá não te financia. É muito difícil o teu financiamento direto do teu fornecedor, né? E é em moeda estrangeira. Uhum. Então, assim, na história da CEPAC, sempre até 2018, a gente contou com a ajuda do sócio suíço, que fazia o financiamento na Suíça. É um dinheiro mais barato, teoricamente. E investia. E vale 5 vezes e mandava mais para cá, depois transformava em investimento ou então em empréstimo e a gente devolvia o recurso, né? Mas agora, esse último equipamento que a gente comprou, a gente foi atrás dos bancos aqui, eles ofertaram recurso e tem um tipo de recurso que você paga com divisas, né? Então, pega em moeda estrangeira mesmo e devolve em moeda estrangeira com uma taxa de juro. A gente fica exposto a um risco, claro, um risco cambial, mas o que a gente faz? A gente tenta fazer a nossa balança comercial de exportação pagar essa conta. Uhum. A gente gera divisas vendendo exportação para poder então, levantar esse recurso. O próprio recurso. mercado externo de vocês paga o recurso. Exatamente. Né? Já é expressivo o mercado externo de você já? Não é muito grande. É em torno de 5% do nosso faturamento, 5% a 8%, mas a gente está fazendo um esforço bem grande agora para voltar a vender mais para os Estados Unidos, porque a gente vende principalmente para a América Latina, para levantar essas divisas e poder alavancar, né, esse crescimento que a gente está. E não ficar exposto só ao Brasil também, né? Exatamente. Interessante. E eu sei que você comentou que teve uma proximidade com a ONU lá em Genebra, lá no começo da vida, né, da carreira. E agora a CEPAC voltou a ir pro COP, né? Como é que foi essa volta, assim? E o que aconteceu exatamente? Bom, como é que foi isso? Nós temos algumas certificações, né? Nós temos uma ISO, que é uma ISO voltada... 2700, eu não sei o número dela, tão complicado que é. É uma ISO voltada para boas práticas de fabricação, quer dizer que garante que o nosso processo é tão limpo que o nosso cliente pode confiar que não tem contaminação, etc. Então, é uma ISO que confere isso, né, a seriedade do nosso processo. Nós temos uma certificação chamada Lixo Zero, que diz que 95% do lixo produzido por nós é tratado e só no máximo 5% vai para aterro sanitário, que é de fato só o lixo de banheiro hoje, né? O restante é tudo tratado, a gente faz compostagem, separa o lixo da cozinha, trata muito bem a questão do lixo, né? E fomos atrás de uma certificação de ambiental, né? Só que a gente não quer, porque o que acontece? O teu cliente chega e te avalia. A gente é auditado por muitos clientes. Eles vêm, mandam auditorias, auditoria de qualidade, auditoria de processo, auditoria... A marca deles, dos clientes, são muito cobradas do ponto de vista de ESG, no caso, né? Mas assim, as auditorias não são só por isso, né? É conformidade. Então, eles também... E nós precisamos fazer isso também, né? Se nós somos uma empresa socialmente responsável, de que os nossos fornecedores registram os seus funcionários, pagam os seus direitos. A cadeia inteira, né? A cadeia inteira funciona dentro de compliance. Sim. Né? Dentro de uma regra de compliance que é o G do ESG. Sim, governança. Né? A governança. Você não pode fechar os olhos para isso, porque
você corre risco e o teu cliente pode correr risco também, porque ele vai ter o nome dele ligado a uma coisa que suspeita. Todos os stakeholders são expostos a... Exatamente. Né? Então, e aí, como tinham várias regras, aí chegava a questão de olhar esses documentos é padrão, a questão de analisar os processos é padrão, mas a parte ambiental e social, né, a responsabilidade ambiental e social, cada cliente tinha uma régua para medir e nós não tínhamos uma régua para nos comparar em relação ao tempo, né? E nós fomos atrás de uma metodologia para isso. Então, em 2019, nós encontramos o Instituto Life, que é um instituto de Curitiba, que tem uma metodologia chamada Metodologia Life, que mede o teu impacto. Toda atividade humana tem impacto na biodiversidade. Então, olha para nós enquanto indústria e mede qual que é o nosso impacto na biodiversidade. Né? Que não é assim no meio ambiente, não, é na biodiversidade, que é tudo. A biodiversidade é a planta, o chão, a chuva, o tempo, o clima, você, eu, o cachorro, né? É tudo. Né? Então, nós buscamos a metodologia, fizemos uma análise, um diagnóstico junto com eles, uma consultoria, e depois fomos buscar a certificação. E uma das propostas dessa certificação é a seguinte: tudo bem, está aqui o teu impacto, ele é tanto, mas agora vamos neutralizar esse impacto, de alguma maneira. Aí, como que a gente neutraliza? Como a gente já tinha várias ações de neutralização, por exemplo, coleta de água da chuva, entre 30% e 40% da água que a gente usa no nosso site vem da chuva, a gente tem um reservatório de água da chuva, a gente trata essa água, iluminação natural, energia fotovoltaica, uma série de recursos, né? O programa Lixo Zero, nós temos embalagem retornável que vai até o cliente em volta. Quando a gente põe o nosso produto para mandar no cliente, vai numa caixa, né? 80 tubos, 200 tubos, 300 tubos, dependendo do tamanho. E nós desenvolvemos essa tecnologia, fomos o primeiro, né, no mercado a oferecer uma embalagem retornável de plástico. Plástico? Normalmente vai papelão, né? Todo mundo usa papelão para transportar. Pois é, mas aí a gente substituiu o papelão, que é descartável, pelo plástico retornável. E como a logística agora é de vocês, isso fica muito mais fácil de controlar. Eles desmontam lá e ela vem desmontada. Hoje, 70% da nossa produção vai nessa embalagem. É quase um container, se pensar bem, né? É um container de E é uma coisa que nós fizemos lá em 2006 para atender uma demanda de um cliente. Ele não queria exatamente retornável, mas ele não queria que o papelão entrasse na área produtiva dele de invase. Sim. Porque o papelão ele pode conter contaminantes, né? Então, foi a solução que nós encontramos. Bom, atendeu lá. O cliente era Johnson lá em São José dos Campos. Começamos o projeto com eles e começamos a oferecer para vários clientes. Então, de 2006 até hoje nós estamos com 70% da nossa produção. Claro, isso não serve para exportação, né? E não serve para clientes que compram muito esporadicamente, porque daí a nossa embalagem vai ficar lá, né? Uhum. Então, todas essas ações que a gente já tinha em sustentabilidade, elas contaram já nessa neutralização. Então, a gente já entrou com uma quantidade de pontos não muito alta, né? Nós recuperamos uma área de ribeirinha ali na nossa instalação, no nosso parque industrial, passa um rio. Quando a gente chegou lá, estava completamente devastado, a gente contratou biólogo e etc. para deixar a mesma flora, trazer a mesma fauna de volta. Tem aquela recuperação de pegada ambiental que é, né, você mapear os seus colaboradores de onde vem para onde vão, o transporte que usa, o quanto isso gasta. Pegada de carbono, né? Isso. E assim, tudo isso é calculado. O transporte do produto que vem da tua matéria-prima da fábrica até aqui. Se o cara vem de bicicleta ou de Uber ou de carro, isso tudo. E aí, como a proposta da metodologia Life era a neutralização, e a gente tinha que fazer alguma coisa fora dali. Então, dentro da CEPAC a gente tem vários programas ambientais e de educação, porque as pessoas aprendem ali a separar lixo e vão separar lixo em casa. Claro. Né? Eles aprendem a responsabilidade que é e se integram, se engajam nesses propósitos. E aí começa a florescer o propósito. Né? A empresa é assim. E não adianta a empresa ser assim. Os executivos têm que dar exemplo. Né?
os executivos têm que fazer exatamente aquilo que pregam, senão é um tiro no pé. Liderança, por exemplo. E aí, o que aconteceu? Nós identificamos, né, tivemos uma consultoria que nos ajudou, a TEIA, a identificar um programa onde a gente pudesse investir e para neutralizar essa pontuação que a gente tinha ali. E entre todas as opções foi escolhido o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que na época, já em 2 verões seguidos, tinha ocorrido incêndio lá na Baixada do Maciambu, ali perto da Praia do Sonho, Pinheiro, Gamboa. Ali, né? Gamboa, aquela região. Então, qual que era a proposta? Né? Lá tem... O que pega fogo, né, principalmente? Numa restinga, normalmente, nada vai pegar fogo, mas tem pinos. E o pinus é uma espécie exótica. Né? O pinus ele é um produto muito bom, porque ele substitui toda a madeira nativa na produção de imóveis, na construção civil, em papel, né, produção de celulose. A economia de Santa Catarina ela é muito, muito proeminente, né, nesse aspecto, no cultivo de celulose, né, pinos, mas ele tem uma sementinha que vai dentro de uma pluminha assim, que pode viajar 20 quilômetros. Então, se o cara plantou um pinus ao redor do Parque da Serra do Tabuleiro, que ele tem, abrange 8 municípios, acaba caindo dentro do parque uma sementinha que vai nascer um pinus ali. Aí cai outra sementinha que nasce. Daí vai. E aí, pode virar uma praga. E o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro ele é administrado pelo IMA Santa Catarina, o Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina. Eles, claro, com toda boa vontade, né, os responsáveis lá cuidam muito do parque, fazem um trabalho espetacular, mas com pouquíssimos recursos. Né? Então, a gente se aproximou deles, como é que a gente faz, o que a gente pode fazer? O que dá para fazer aqui é cortar pinos. Né? Então, a nossa recuperação de pontuação ambiental foi derrubar a árvore, não planta. Que loucura. Por incrível que pareça. Né? Então, vamos lá com motosserra para cortar. E a madeira que fica com quem? Não, aquilo como se trata de um bem público, né? Você ia precisar de uma licitação, não sei o que, para tirar aquela madeira e ela não tem qualidade comercial, porque ela não foi cultivada. Sim. Né? Então ela não foi tratada, tem muito não foi muito podada, né? Então ela não tem. O que eles fazem? A gente, na primeira etapa que nós fizemos em 2021, nós cortamos e deixamos lá para apodrecer, né? 2022 a gente voltou lá, fez mais. 2021 fizemos 14 hectares, 2022 financiamos essa operação em mais 10 hectares e voltamos na primeira área para fazer o corte do que já tinha brotado de novo, nascido de novo, porque tinha algumas sementinhas lá. Esse ano nós voltamos nas 2 áreas e fizemos o corte de novo e estamos em processo, buscando ajuda para fazer um corte mecanizado, porque a área é imensa. E nós estamos enxugando gelo. Cada ano a gente vai lá, investe, corta 10 hectares, 5 hectares, volta para fazer não sei o quê, e a coisa... Só que nós estamos agora tentando buscar ajuda, né? Alguém que estiver ouvindo aí, que quiser a luta ajudar, contra o pinus. A luta contra o pinus, mas é que nós tivemos ali um conceito, né? Um acordo com eles e um planejamento muito bem feito de fazer esse corte mecanizado, né? Usar equipamentos florestais, né, específicos para poder fazer esse corte sem degradar, né? Então agora nós estamos negociando aí com alguns parceiros para ver se agora em 2023 a gente consegue fazer uma área bem maior, né, com corte mecanizado. E teve aí uma surpresa que surgiu nisso tudo, que uma plantinha chamada Comelina catarinensis, que tinha sumido. Ela é oriunda dessas áreas de restinga aqui dessa região, só existe em Santa Catarina. Ela tinha sumido da vista dos biólogos já fazia alguns anos e foi encontrada de novo justamente nessa área onde a gente fez o corte dos pinos. E aí tem uma bióloga, uma pesquisadora que está fazendo está tentando ressuscitar essa espécie, então ela pega essas amostras, leva para um viveiro lá na área do parque. Então, assim, a gente mirou onde viu e acertou onde não viu. Né? Acabamos salvando uma espécie. E tá ficando especialista no tema agora também, né? Digamos assim, para quem faz embalagem. Da filosofia à recuperação ambiental. Mas tá tudo ligado. Né? Então, conta essa história da filosofia. Mas quer falar que a filosofia está relacionada com a propaganda, com o marketing?
Não, assim, a filosofia, na verdade, está relacionada com tudo, né? Ela é a mãe das ciências, né? Antes de existir matemática, a matemática estava dentro da filosofia. Antes de existir física, astronomia, tudo. Porque a filosofia, ela é a ciência do conhecimento, né? Então, ela estuda como que se faz o conhecimento, como que se faz ciência, estuda a lógica, que é a matriz das matemáticas e da trigonometria, da geometria. Tudo que a gente chama de racionalidade, né? Isso. Então, a filosofia, ela principalmente te ajuda a organizar a tua cabeça a respeito do conhecimento e da ciência, né? Por isso que até as escolas mais antigas de filosofia no Brasil, as faculdades, se chamavam Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Porque primeiro conseguia organizar o raciocínio, o pensamento, e daí depois trazia o que faz parte da literatura e das ciências para perto e se formava uma universidade, né? Então, e lá atrás, né? Então, a partir do século 14, 15, que as ciências começaram a se formar com os nomes que elas têm hoje, né? A partir de René Descartes, que se fundou a matemática do jeito que ela é hoje, e os raciocínios foram se desgrudando, digamos, daquilo que era as crenças, né? Então, a gente começou a separar crença de ciência, né? Que hoje que a gente chama doxa e episteme, né? Doxa é opinião, é aquilo que o pessoal publica que acha que é, né? E ainda manda para os outros achando que é. Episteme é ciência, é aquilo que é. Ou aquilo que tem teorias e tem ciência para comprovar que existe. Que é embasado. Né? Então, hoje nós estamos vivendo o mundo da doxa, da opinião. Sim, todo mundo tem opinião, né? E a ciência está sendo deixada de lado. Inclusive a Terra é plana, né? Mas de certa forma, que eu achei engraçado, porque na realidade o lado do convencimento através da propaganda, através do marketing, tem muito desse trabalhar o lado animal da pessoa, onde não tem racionalidade, onde você chega e pega a trabalhar os movimentos mais instintivos, né, de inveja, de coisa. Quer dizer, tem um processo todo de manipulação que a gente tenta tirar a racionalidade das pessoas para poder tomar uma decisão de compra. Aí assim, eu não sei se é exatamente a filosofia, mas a psicologia, né, humana auxilia muito nisso, né? E às vezes eu confesso até de uma maneira meio desumana, né? Fazer o cara comprar o que ele não precisa com o dinheiro que ele não tem. Exato. Mas assim, a filosofia ela ajuda muito, né? Sim. É um embasamento muito bom. Tanto é que filosofia voltou, né, para o currículo das escolas de ensino médio, né? Ajuda ali, né? Põe uma sementinha de raciocínio na cabeça das pessoas, de razão, né? Menos paixão e mais razão, né? Para fazer com que as pessoas tenham, né, uma tendência a racionalizar, a tomar decisões melhores. Eu disse que a primeira coisa é a pessoa saber que tem esse lado dentro da cabeça, né? Digamos, esse lado de animal. Acho que a gente tem um lado... A gente tem uma ilusão que a gente é sempre racional, né? A gente, de certa forma, essa história do século XIV ter levado às ciências, a gente sempre fala agora que tudo está baseado em ciência, a gente sempre está tomando decisões racionais. A gente sabe que não está tomando, né? Todas as nossas decisões são assim. E a gente não tem essa consciência, né? Eu vejo todo mundo meio robotizado pelo que tudo está acontecendo no mundo. Exatamente. Bom, daí, concluindo, né? Então, o Instituto Life certifica, né, algumas empresas, daí nós temos o certificado Life, e eles têm um assento na COP, né? Participam da COP 15, que é a COP da biodiversidade, há muitos anos. E dessa vez eles convidaram algumas empresas com as suas práticas para ir para a COP e apresentar lá. Foi criada uma coalizão Life. Então, estavam lá Itaipu Nacional, o Grupo Boticário, a JTI, que é Japan Tobacco International, que é um dos maiores fabricantes de fumo no mundo, né? De tabaco no mundo. Eles têm várias ações muito interessantes de recuperação da biodiversidade junto aos seus produtores. E a Permian Global, que é uma empresa que assessora e desenvolve processos e projetos de sustentabilidade no mundo inteiro.
E a CEPAC foi convidada para estar junto com esses gigantes aí e apresentar a experiência aqui do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Eu fui para lá, participei do evento. O evento é muito interessante. Tinha, sei lá, 40 mil pessoas naquele evento. Foi em Genebra, não? Não, foi no Canadá. Foi Canadá. Em Montreal. Foi em Montreal, no Canadá. Na verdade, essa edição era para ter sido na China em 2020, se eu não me engano, ou 21. Aí, por causa da pandemia, não aconteceu. E agora era para ser na China, mas daí entrou a crise na China da Covid, né? E aí eles resolveram fazer no Canadá, mesmo sendo o país sede sendo a China, mas fizeram em Montreal. E foi muito, muito interessante, sabe? Uma experiência maravilhosa. Sensacional. Que papo aí, Ferrari? Pô, uma aula também, né? Uma aula de tantos assuntos, né? Com certeza a gente cumpriu mais um pedacinho do nosso propósito. Eu estou me lembrando aqui que a gente tem conversado com muitos empresários, empresas de serviços, startups, que tem uma base muito de serviço SaaS, serviço de base internet, coisa assim. Mas experiência industrial, eu não lembro de ter conversado com alguém ainda. Não, acho que foi uma das primeiras conversas. Eu acho um desafio, assim, eu acho que um empreendedor que tenta fabricar uma indústria no Brasil é um desafio, assim, o cara tem que estar preparado para enfrentar o mundo. E assim, a indústria é muito rica, né? E ela é responsável por uma boa parte do PIB brasileiro, né? Apesar de não ser a principal atividade no Brasil, acho que a que mais emprega é a agricultura ou construção, mas a construção também faz parte do conceito industrial, né? Sim. E tem muita gente assim, indústria não é para mim. Cara, a indústria é fascinante, né? A indústria a gente vê, né? Se envolver com ela. Assim, uma coisa que me preocupa um pouco é que, assim, por exemplo, tem poucos candidatos aos cursos de engenharia, né? Atualmente. Então estão perdendo um pouco o gosto para isso tudo. E a gente precisa produzir engenheiros, né? Assim, eu não estudei só filosofia, eu me formei em filosofia, depois fiz uma especialização em finanças na FEPESE, aqui na UFSC também, fiz escola de governo e cidadania, fiz um curso na Manaqui, fiz uma pós-graduação em em sindicalismo interno, que é a relação empregado-patrão, a boa gestão da relação com sindicatos e tudo. Depois fiz no ISE, que é o Instituto da Catalunha, fiz um curso de uma especialização em autoexecutivo também, que foi durante a pandemia, DIP. Agora fiz ano passado o Master em Governança da GoNew e agora estou começando o C2I, que é mais um curso de governança para inovação. Legal. Então, quer dizer, sim. Não pode parar de estudar. Não pode. Tem que estar atualizado. E para fazer uma indústria no Brasil tem que estar preparado mesmo. Exato. Né? Preparado. A gente tem que estar atualizado. Eu tenho uma sensação, assim, eu já fui sócio de uma empresa que tinha um braço industrial. E é um desafio, porque parece a gente não tem políticas no Brasil para viabilizar a formação de indústrias. Tem muita estratégia de trazer indústrias para fazer maquiagem de produtos aqui, tipo trazer celular lá em Zona Franca e coisa parecida. Que é uma estratégia, tudo bem, faz sentido para a tese que eles estão querendo trabalhar lá. Mas a gente não tem assim uma natureza de chegar e viabilizar uma pequena indústria, começar um negócio e assim, tipo, fabricar parafuso, ou que seja assim. É muito difícil assim esse processo, assim, a pessoa tem que ser muito, muito corajosa para enfrentar isso. É verdade, vai muita coragem, muita dedicação, abnegação, né? Mas assim, quando a gente chega no momento, sabe, da maturidade da empresa, tudo isso se transforma em recompensa, sabe? Tudo isso, né? Esse pacote todo, né? E essa coisa toda, né? Que é a estrutura industrial, né? Ela tem uma rede, você falou a palavra stakeholders, né? Então, entender, né, que você faz parte de que a economia é uma ciência humana, né? E a tua empresa ela é uma parte de um todo, que desse todo participa as pessoas como funcionários, as pessoas como fornecedores, as pessoas como sociedade, que é onde é aplicado o imposto, né, que é pago pela empresa, as pessoas como comunidade científica, startups que aportam conhecimento, né, aqui, as pessoas do governo, né, que pensam a política industrial, ou das associações como a Fiesc, associações comerciais e industriais, o Sebrae, né, a CAT, né,
você está cercado de pessoas e esses são os teus stakeholders. As pessoas, os financiadores, né? Do capital, né? Você não interage com instituições. Você interage com pessoas. Com pessoas. E tem, né? tem que saber conduzir esse processo. Exatamente. E esses são os teus stakeholders. E quando a gente começa a olhar o valor gerado pela empresa, é o valor gerado pela empresa para cada um desses stakeholders, para cada um desses grupos. E a gente começa a fazer as contas. Para cá eu faturei tanto, para cá foi tanto, para cá foi tanto, para cá foi tanto. E no fim sobra uma parte que a gente chama de EBITDA, que é o que é dividido pelos sócios ou reinvestido na empresa. E é aquele valor que você precisa para tocar, né, a empresa e continuar tocando ela. Né? Então, a gente conseguir identificar esses valores de toda a comunidade é diferente do que olhar só para o seu umbigo e olhar quanto eu ganhei. E isso vem da origem, né? Porque o contrato social da empresa já diz no próprio nome que a empresa tem um contrato com a sociedade. Então ela tem que entregar um valor. Né? Então esse capitalismo por stakeholders, eu faço parte do Capitalismo Consciente Santa Catarina, eu fui um dos fundadores, né? Junto com uma turma muito boa que a gente tá trabalhando aí. Eles levam como uma das bases esse capitalismo para stakeholders. Sabe? Então é uma noção que a gente tem que fazer florescer. Até recomendo, né, que vocês conheçam um pouco do capitalismo consciente e tragam alguém aqui para falar sobre isso. Lógico, é uma vamos lição fazer. muito boa. Só trazer uma indicação aí. Vamos fazer sim. Eu posso passar para vocês. Show de bola. Muito obrigado, Maurício, pela presença aqui, né, pelo seu tempo em dar essa aula pra gente sobre filosofia, embalagens, marketing, ESG. Aqui é Pinos. Exato, combate ao Pinos e cultivo consciente. Então, é muito legal a gente passar por todos esses assuntos, porque isso também mostra para os empreendedores que nos escutam que essa multidisciplinaridade, ela precisa ser intrínseca a quem está empreendendo. Exatamente. Porque você precisa, quanto mais você souber jogar em todas as posições, melhor você vai conseguir formar times e usufruir, né, e potencializar o melhor das pessoas, né? Então, obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço o convite, né? E assim, pensem que empreender na indústria pode ser muito bom. É o caminho. Fiquei motivado, enfim. Bora. Legal. Na verdade, a gente precisa disso, cara. A gente precisa, como país, a gente tem que ter uma indústria forte. Não tem jeito. Vamos fazer uma indústria no nicho de podcast. É isso aí. Muito legal. obrigado, então. Obrigado a você que assistiu a mais este episódio aqui no Jogando. Pra plateia. E Agradecer tem aos que agradecer os nossos parceiros. Exatamente. Agradecer ao Lead Santa Catarina, nosso parceiro aqui de primeira hora, com essa sala do CEO catarinense aqui que nós estamos produzindo esse conteúdo. Agradecer ao Davi Paes e Lima, assessoria oficial aqui do Jogando Pra Plateia. Agradecer também a Rebeca Heinzen, doutora Rebeca Heinzen, que produz o Pink Talks. A gente ajuda ela nesse processo aí de construir um conteúdo sobre saúde feminina e, muito especial, dar as boas-vindas ao nosso novo parceiro, ao Danco, que é um restaurante que fica aqui no Primavera Garden, que tem música, gastronomia, drinks, e que em breve, né, estaremos lá produzindo alguma coisa também. Opa, vai ser legal, hein? É isso aí, parceiro pra caramba, hein, cara? Legal, eu acho Exatamente. Legal. E agradecer também a Carolina Coral, que tá aqui com a gente, que viabilizou esse papo aqui com o grande Maurício. Perfeito? Feito. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Tem mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau.